Então, gente, dando sequência aí à aula 3 de inquérito policial, né? Vamos ver aí, né? Nos casos de ação penal pública condicionada e ação penal privada. Então, nós temos aí, né, a representação do ofendido, por requerimento do ministro da Justiça, e a requerimento do ofendido. Então, nós temos então, a representação, e aqui nós temos a requerimento. Por representação do ofendido e a requerimento do ofendido. E por requisição do ministro da Justiça. Então, a representação do ofendido. Se a ação for condicionada à representação. Representação do ofendido, se a ação penal pública for considerada o quê? Condicionada à representação do ofendido. Ou a quem tem a qualidade para representá-lo. E o inquérito não poderá, sem ela, ser iniciado. Então, numa ação penal pública condicionada à representação, nós temos a representação do ofendido, que o inquérito não poderá, sem ela, ser iniciado. Temos por requisição do ministro da Justiça, que é a vontade de ver processado o autor de um crime, de determinados crimes, mas que precisa da requisição do ministro da Justiça. Por requisição do ministro da Justiça. E a requerimento do ofendido. Nós temos a representação do ofendido, e nós temos a requerimento do ofendido, que nos crimes de ação penal privada. Então, a requerimento do ofendido, nós temos a ação penal privada. A representação do ofendido, nós temos a ação penal pública condicionada, se a ação for o quê? Representação do ofendido, ação penal pública condicionada. Por requisição do ministro da Justiça e requerimento do ofendido. O inquérito não possui um regramento obrigatório, que deve ser realizado pela autoridade policial. O inquérito, ele não possui, então, o inquérito não possui o quê? Um regramento obrigatório, que deve ser realizado pela autoridade policial. Então, ele não tem uma regra ali obrigatória que o delegado deve seguir o inquérito policial, salvo em relação às formalidades exigidas por ocasião de quê? Da lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, para o auto de prisão em flagrante, precisa de algumas formalidades. Mas o inquérito não tem essas formalidades, um regramento obrigatório para seguir ele. Mas, em relação ao auto de prisão em flagrante, precisa sim. Por quê? Porque uma inobservância pode acarretar da nulidade e relaxar a prisão do malandro. Então, salvo em relação às formalidades exigidas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, cuja inobservância acarreta o quê? A nulidade do auto de prisão em flagrante. E, consequentemente, o quê? O relaxamento da prisão. Então, o inquérito policial ele não possui um regramento obrigatório. Deve ser realizado pela autoridade policial, como ele vai conduzir com ele. Salvo em relação ao quê? O auto de prisão em flagrante, que ele deve seguir as formalidades. Não obedecendo essas formalidades, a inobservância dela vai acarretar a nulidade do auto de prisão em flagrante e vai, consequentemente, fazer o quê? O relaxamento da prisão. Portanto, ressalta-se que não existe uma ordem para a realização das diligências. Então, o conjunto de diligências não tem uma ordem, as quais são feitas com discricionariedade pela autoridade policial. Então, ele tem uma certa liberdade para fazer as diligências, né? E instaurar o inquérito policial. Um rol exemplificativo, não é taxativo. As providências são ordenadas assim que o delegado toma conhecimento da prática do delito. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado em 2 incisos: de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária e do MP, requisição da autoridade judiciária e do MP, ou a requerimento do ofendido. A requerimento do ofendido, nós vimos lá que é ação penal privada. Então, a requerimento se refere, número 2, à narração do fato, com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado, os seus sinais característicos, se é preto, branco, ruivo, alto, magro, razões de convicção ou de presunção de ser o autor da infração, os motivos de impossibilidade de o fazer, e a C, nomeação de testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Então, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. E aqui, mediante requisição de quem?
da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver na qualidade para representá-lo. Requerimento se refere ao número 2, conterá o quê? A narração do fato com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado, seus sinais característicos, razões de convicção, a presunção de ser ele do autor da infração, os motivos de impossibilidade de fazer, nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão, residência. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Então, o delegado foi lá e deferiu o inquérito. O que a pessoa pode fazer? Pode entrar com recurso para o chefe de polícia. Então, o delegado despachou, fez um despacho indeferindo o que é o requerimento de abertura de inquérito. Mas cabe o recurso para o chefe de polícia. Qualquer pessoa que tiver o que? Conhecimento da existência de uma infração penal que caiba a ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial. E esta vai fazer o quê? A VPI vai verificar a procedência da informação. Ulisses, dê informação por telefone ou por escrito que está acontecendo um feminicídio, um sequestro naquela casa, na rua tal. Vai instaurar o inquérito direto? Não, não vai. Porque a autoridade policial precisa verificar a procedência da informação. Ele vai lá, vai investigar, realmente está tendo crime. Vai instaurar o inquérito e vai dar o bote no malandro. Fora isso, verificar a procedência da informação. Artigo 4º, parágrafo 4º. O inquérito nos crimes que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado, que é a ação penal pública condicionada à representação. Não pode ser indiciado, ser iniciada. Então, a ação penal pública condicionada à representação depende da representação do ofendido, da vítima, ou por ela, quem esteja na qualidade de representar. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito a requerimento quem tenha o quê? A qualidade para intentá-la. Somente quem tem a qualidade para intentá-la. Nos crimes de ação penal privada, ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito somente com aquela pessoa qualificada. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Então está aqui o conjunto de diligências. Novamente, a repetição vai te levar à excelência. Você, como delegado, você teve o conhecimento da prática da infração penal. O que você vai fazer? Você vai dirigir ao local. Você já na viatura, já com a gente dirigindo, você vai ligar para quem? Para a perícia. Ó, aconteceu um crime tal, na rua tal. Vai para lá. Que eu estou indo para lá para poder conservar o local até a chegada de vocês. Então, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos. 2. Depois que os peritos liberarem a cena do crime, aí sim os agentes, você delegado, pode apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido, se tiver, ouvir o indiciado, se houver, com observância no que for aplicado no disposto do artigo 3º do título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Ouvir o indiciado com duas testemunhas que tenham ouvido a leitura e mandar o malandro assinar. 6º. Proceder o reconhecimento de pessoas e coisas e as acariações. Vai proceder o reconhecimento de pessoas e coisas e as acariações. Determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é muito usado, para crimes de feminicídio, crimes contra as mulheres, crianças, idosos, deficiente físico, ou que tem as vias de fato, pratica aí o exame de corpo de delito. E quaisquer outras perícias, porque não isenta o quê? O exame de corpo de delito, a confissão do acusado. Você já sabe disso. 8º.
Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico. Você vai lá, tirar as digitais do malandro, vai tirar foto, vai pegar o nome dele. Se possível, vai juntar os autos do quê? A FAQ, a ficha de antecedentes criminais dele. Nono, averiguar a vida pregressa do indiciado, né? Não concordo muito com esse inciso, mas seguindo. Sob o ponto de vista individual, olha aí. Familiar, olha aí. Social, olha aí. Econômico, olha aí, econômico. Sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10, adicionado em 2016 pela Lei 13.257. Excelente. Foi, assim, um inciso muito bom, porque teve pessoas indo presos, deixando a criança sozinha em casa, e as crianças ficaram só em casa. Então, excelente inciso. O cara pensou direitinho no legislador. Colher informações sobre a existência de filhos. Porque o cara sai para assaltar e deixou o filho lá. O cara é sozinho. Ou a mulher, né? Tá com 2 filhos lá e saiu para roubar. Ou cometer qualquer outro ato ilícito. Então é preso, o preso, e vai identificar para ver se tem filho ou não. Respectividade, se possui alguma deficiência, o contato de alguém que possa cuidar da criança, e por aí vai. Se o MP requer o arquivamento e o juiz não concordar, o juiz vai mandar para quem? Para o Procurador-Geral da Justiça. E o Procurador-Geral da Justiça vai ter 2 opções. Ele vai mandar para outro membro do Ministério Público, ou ele vai seguir com o arquivamento. Ele seguindo com o arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar o inquérito policial. De novo, o Ministério Público requereu o quê? O arquivamento. O juiz não concorda. Beleza. Não concordou. Ele deve remeter os autos de inquérito para quem? Para o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, que poderá oferecer a denúncia, designando outro membro do MP, ou poderá insistir no pedido de arquivamento, devendo o quê? O juiz acatar a decisão. Súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, olha aí. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento de quem? Do promotor de justiça. Não pode ação penal ser iniciada sem o quê? Sem novas provas. Ela não vai ser iniciada sem novas provas. Lembrando que, em caso de crimes atípicos, de excludente de ilicitude, não culpabilidade, o inquérito é arquivado de vez, pois faz coisa julgada formal e material. Então, havendo atipicidade, excludente de ilicitude, não culpabilidade, faz coisa julgada material e formal, e o inquérito é arquivado, e ele não pode ser desarquivado. Beleza? Seguindo. Prazos. Vamos trabalhar prazos. De acordo com o artigo 10, nós já vimos prazos, né? Mas a excelência da repetição vai te levar à vitória. O prazo para a conclusão do inquérito policial é de quanto? 10 dias preso e 30 solto. O prazo para a conclusão do inquérito policial, 10 dias preso e 30 solto. Ele preso começa a contar do dia que se verificou a prisão cautelar. A partir do dia que se verificou a prisão cautelar, conta ali o prazo, 10 dias. E solto, a partir da instauração do inquérito policial. Então tá aqui, né? O prazo para a conclusão do inquérito policial, 10 dias se o brabo estiver preso. Contados do dia que se verificou a prisão cautelar. 30 dias se o brabo estiver solto, contada a data da instauração do inquérito policial. Justiça Federal. Falou em Justiça Federal, você melhora um pouco, né? Então você tem um certo status. Conclusão é de quando? Réu preso, 15 dias. E solto, 30 dias. Prorrogando por igual período. Então tá aqui. Justiça Federal, o prazo de conclusão é de 15 dias para o réu preso, prorrogado por igual período. E 30 dias solto. Lei de drogas. Falou em drogas, lei de entorpecentes e drogas afins, o prazo é um pouquinho maior, porque o cara está mexendo com droga. Se ele está mexendo com droga em relação à Lei 11.343 de 2006, que nós vamos estudar de cabo a rabo,
O inquérito policial termina, então, 90 dias se ele estiver solto. Isso mesmo, 90 dias solto. Isso em relação à lei de drogas. E 30 se ele estiver preso, podendo que ser duplicado mediante pedido de justificativa da autoridade policial ouvindo o MP. Então, de acordo com a lei de entorpecentes e drogas afins, o inquérito policial vai ter um prazo de 90 dias se o brabo estiver solto, 30 dias se o brabo estiver preso, podendo ser duplicado mediante pedido de justificativa da autoridade policial ouvindo o Ministério Público. E os crimes contra a economia popular vai ser 10 dias preso e solto. Crimes contra a economia popular será de 10 dias preso e solto em inquérito policial. Seguindo, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Se o indiciado estiver o quê? Preso. Em flagrante, ou se estiver preso preventivamente. Então, foi preso em flagrante, lavou o auto de prisão em flagrante, 10 dias. Preso preventivamente, 10 dias. Contado o prazo nessa hipótese a partir do dia que se executou a ordem de prisão. Então, é a partir do dia que se executou a ordem de prisão. O juiz deu mandado de busca e mandado de prisão para você executar. Hoje. Só que você executou daqui a 30 dias. Então, vai ser o quê? Contado o prazo daqui a 30 dias. Hoje é dia 1º. Você executou no dia 30. Então, vai contar a partir do dia 30. Foi a data da execução da prisão. Ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. De novo, o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias se o brabo estiver preso. Em flagrante ou preso preventivamente, contado o prazo diante, a partir do dia que executar a ordem da prisão. 30 dias se o brabo estiver solto, mediante fiança ou sem ela. A autoridade fará um minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos para o juiz competente. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiveram sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Pergunta de prova. A autoridade policial pode indicar testemunhas que não foram inquiridas no inquérito policial? Pode sim. No relatório, poderá a autoridade policial indicar testemunhas que não tiveram sido inquiridas, que não foram ouvidas, que não foram relatadas no inquérito, mencionando o lugar onde possam ser encontradas e podem ser conduzidas coercitivamente. A testemunha pode. Agora, o réu ou o acusado não pode ser conduzido coercitivamente. Quando o fato for de difícil elucidação, o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos. Vai falar assim: o juiz, me devolve aqui os autos porque o negócio está sério. Está difícil de resolver. A gente está sem policial, está sem material adequado para trabalhar. Devolve os autos aqui. O juiz vai devolver os autos para fazer umas diligências ulteriores e serão realizados dentro do prazo que o juiz marcar. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Então, vai acompanhar os autos do inquérito. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa. Então, você sabe que a denúncia é para a ação penal pública, enquanto que a queixa é para a ação penal privada. O inquérito policial acompanhará a denúncia, no caso de ação penal pública, ou a queixa, no caso de ação penal privada, sempre que servir de base para uma ou outra. Incumbirá ainda a autoridade policial. Vai incumbir você, delegado. O quê? Fornecer à autoridade judiciária as informações necessárias para a instrução e julgamento do processo. Você vai fornecer às autoridades judiciárias as informações que o juiz vai precisar. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP. Ou seja, o inquérito policial é um conjunto de diligências. Para você fazer o inquérito policial, vai pedir, Você vai realizar as diligências requisitadas pelo juiz e pelo MP. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela autoridade judiciária. Está aqui o mandado de prisão para você prender o malandro. Você vai lá e executa a ordem de prisão.
representar acerca da prisão preventiva. Nos crimes previstos no artigo 148, 149, 149-A, extorsão, 148, sequestro e cárcere privado, 149, extorsão, 149-A, tráfico de pessoas, eu acho. Parágrafo 3º, 158, eu acho que é extorsão. Vamos ver lá. 159 do Código Penal. 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O membro do Ministério Público, do delegado de polícia, poderá requisitar, então aqui ó, o Ministério Público ou o delegado, você, poderá requisitar o quê? Quaisquer órgãos do poder público ou empresas de iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito. De acordo com esses crimes, que está ali extorsão, cárcere privado, tráfico de pessoas, entre outros, o membro do Ministério Público, ou você delegado, poderá requisitar quaisquer órgãos públicos ou privados, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Da vítima ou de suspeitos. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Então está aqui, a requisição terá um prazo de quê? De 24 horas. Conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial, a identificação da unidade da polícia judiciária responsável pela investigação. Então tá aí, né? 148 é sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, a pena é de 1 a 3 anos. Eu acho pouco. Acho pouco. Muito pouco. 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo. Reduzir alguém à condição análoga de escravo. Submetendo a trabalhos forçados, a jornada exaustiva, sujeitando o cara a condições degradantes de trabalho, restringindo de qualquer meio de sua locomoção, em razão de dívida contraída, né? O cara trabalha ali, né? Está trabalhando, trabalha 10 horas por dia, ele pega um salário adiantado, fala, patrão, pô, adianta o salário aí. Então o patrão vai falar, ó, você tem que trabalhar até certo horário aqui, ele tem que trabalhar. O empregador propôs reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Você não vai sair enquanto não terminar esse trabalho aqui. Tráfico de pessoas é um 149-A, crime que cai direto. É um 149-A, é o tráfico de pessoas. Então você vê aí, né, que ele tem aí, né, vários verbos. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante o quê? Grave ameaça, ou mediante violência, ou mediante coação, mediante fraude, mediante o abuso, com a finalidade de remover os órgãos, tecidos ou parte do corpo, submetê-lo a trabalho em condições análogas de escravo, submeter a qualquer tipo de escravidão, adoção ilegal e exploração sexual. Está aqui, né? Reclusão de 4 a 8 anos. Chilindró. Reclusão é preso, de 4 a 8 anos. Então tá aí, né? Artigo 149-A, tráfico de pessoas. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, mediante violência, mediante coação, mediante fraude, mediante abuso, com a finalidade de quê? De tirar os órgãos ou partes do corpo, mediante para submeter trabalho em condições análogas de escravo, a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Então, tráfico de pessoas é remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo, trabalho em condições análogas de escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal e exploração sexual. De 4 a 8 anos e multa. 158 é extorsão. Então tá aqui, extorsão, 158.
constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então tá aqui. Vai constranger alguém, só que com violência ou com grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra pessoa uma indevida vantagem econômica, a fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então ele vai falar assim. Então ele está com a família do gerente do banco. Ó. Vamos lá no banco, você vai abrir o cofre para mim, porque meus comparsas estão lá com a tua família. Ele está o quê? Com grave ameaça, né, para fazer alguma coisa. Uma vantagem econômica. Reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos. Então, se o crime de extorsão é a restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena passa de 6 a 12 anos, além de multa. E se resultar lesão corporal grave, vai estar a pena do 5.9, parágrafo 3º. E se morte, no parágrafo 3º. Lesão corporal grave, parágrafo 2º. Morte, parágrafo 3º do 5.9. Artigo 239, aqui é o 239 do ECA. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com uma inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, pena de 4 a 6 anos e multa. Então aqui ele vai promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de crianças ou adolescentes para o exterior, com uma inobservância das formalidades legais, com o fim de obter lucro. Então, um pai, né, uma mãe, manda o filho para o exterior e esqueceu lá uma formalidade legal. Vai cair no 239? Não, porque não está com o fim de obter lucro. Agora, um agente jogador. Esses agentes aí, né, doido, né? Assim, não, vamos lá que eu vou... você vai ganhar muito dinheiro, não sei o que lá. Vou obter lucro. E não teve uma observância, uma formalidade legal, vai entrar no 239. Com reclusão de 4 a 6 anos. Pegou o adolescente lá para jogar lá não sei aonde, sem autorização de um dos pais. Olha aí. Parágrafo 1. Se é emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, é reclusão de 6 a 8 anos, além da pena correspondente de violência. Então você vê que está qualificando, né? Se tem violência, grave ameaça ou fraude, você vê que deu uma qualificada, uma sustentada, a pena também dá uma sustentada também. Se necessário a prevenção e a repreensão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia, você, poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços, telecomunicações e ou telemática, que disponibilize imediatamente meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, daqui, se necessário, a prevenção e a repreensão dos crimes de tráfico de pessoas. Prevenção e a repreensão em relação ao crime de tráfico de pessoas, que nós vimos lá, que está no 149A. O membro do MP, ou você delegado, poderá requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem o quê? Imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações, entre outros, que permitam a localização de quem? Da vítima e do suspeito do delito em curso. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Na hipótese de que trata o caput, o sinal
não permitirá o acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza. Então, ele está falando aqui que não permitirá o quê? A interceptação telefônica, né? Não permite o acesso ao conteúdo da comunicação. Interceptação telefônica já é outro caso. Disposto que, em outra lei, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por um período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, o igual período. Deverá ser fornecido pela prestadora de serviço de telefonia móvel, que esse serviço vai ser fornecido à autoridade policial, ao Ministério Público, que não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Renovado por uma única vez por igual período. E 3. Para períodos superiores, aquele de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação da ordem judicial. Então, se ele quer um prazo maior para que a telefonia móvel, né, faça essa localização, precisa de quê? De uma apresentação da ordem judicial. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo de 72 horas. Prevista nesta, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. O inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de comunicações que disponibilize imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações, entre outros, que permita a localização da vítima ou suspeita do delito em curso, com uma imediata comunicação do juiz. Ou seja, o juiz não se pronunciou 12 horas, você como delegado vai lá, me dá a localização aí, e depois vai na autoridade judiciária, caso ela não se pronuncie no prazo de 12 horas. A busca e apreensão em domicílio com autorização judicial já abrange o acesso a dados de telefone celular, sem a necessidade de nova autorização judicial. O que ele está dizendo aqui? Não sei se vocês viram a série Mecanismo, né? Lá no Mecanismo, quando os agentes da Polícia Federal entraram dentro da casa do dono do Odebrecht, né? O cara lá, que eu esqueci o nome, ele tinha uma ordem, né, de busca e apreensão. E ele começou a recolher todos os celulares. O cara pegou o celular e falou, não, daqui. Todos os celulares vão também. Então, a busca e apreensão em domicílio, com autorização judicial, já abrange o acesso aos dados de telefone celular, sem necessidade de nova autorização. A denúncia anônima, por si só, não serve para fundamentar a instauração do inquérito policial. Então, o cara ligou, ó, delegacia tal, sim, ó, tá ocorrendo crime na rua tal, no local tal, número tal, o cara tá matando a mulher, não sei o que, foi sequestrado, tal. Vai instaurar um inquérito de imediato? Não, não vai. Não vai por quê? Você, como delegado, você vai mandar os seus agentes para verificar a procedência da informação. Verificando a procedência da informação, você instaura o inquérito policial. Então, a denúncia anônima, por si só, não serve para fundamentar a instauração do inquérito policial, mas a partir dela poderá autorizar a realizar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações e depois instaurar o inquérito policial. Portaria do delegado. Quando que o delegado usa uma portaria? A portaria é uma peça na qual a autoridade policial, o delegado, registra o conhecimento da prática de um crime de ação pública incondicionada, especificando, se possível, que o lugar, o dia e a hora em que foi cometido o crime. Normalmente ele lança a portaria, né, quando é um crime de ação penal pública incondicionada e não tem prisão. Quando não tem prisão, ele faz uma portaria, especificando, se possível, o lugar, dia e hora em que foi cometido o crime, o pronome do autor e da vítima, e conclui determinando a instauração do inquérito policial. Portaria quando o delegado de ofício instaura o procedimento sem que tenha havido prisão do suspeito. Então está aqui, portaria é quando o delegado de ofício instaura um procedimento sem que tenha havido o quê? A prisão do suspeito. Então foi um crime de ação penal pública incondicionada. Não teve prisão, o delegado abre uma portaria para depois instaurar o inquérito policial. O auto de prisão em flagrante, quando uma pessoa é presa em flagrante, deve ser encaminhado à delegacia. Sendo lavado o auto de prisão em flagrante, o inquérito é instaurado pela notícia crime de cognação
coercitiva. Por que coercitiva? Porque o malandro foi levado coercitivamente até a delegacia, porque foi preso em flagrante. Quando o inquérito é instaurado a partir do auto de prisão em flagrante, houve o quê? Uma notícia-crime de cognição coercitiva. Quando o inquérito policial é instaurado a partir do auto de prisão em flagrante, né, a notícia-crime é de cognição coercitiva. Quando houver requisição de arquivamento do inquérito policial pelo PGR, Procurador-Geral da República, o STF estará obrigado a arquivar, não havendo a opção de analisar o mérito. Quando houver a requisição do inquérito pelo PGR, requisição de arquivamento pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República, o STF estará obrigado a arquivar e não havendo a opção de analisar o mérito. Então, gente, inquérito policial vai ficar para a próxima aula. Para você que gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, não sai daí não, é só tomar uma água. E eu já volto já.